Fala pessoal, vamos dar início a mais um episódio aqui no nosso podcast aqui na Caxangá. E eu quero primeiro convidar você a estar conosco até o final. Quem vai estar conosco hoje será o diácono Edson. É esse que você já conhece, sempre está ministrando aqui na nossa EBD, assim também como no nosso culto. Ele é psicólogo de formação, um excelente profissional e tem muitas histórias para compartilhar com a gente. Então, fica conosco até o final, não se esqueça de compartilhar e de curtir. E tem um detalhe, enquanto estiver assistindo, dá um legalzinho lá no nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais no nosso YouTube. Então, fica por aí e fica até o final. Diácono Edson. Qual é o nome do senhor? Edson o quê? Edson Rodrigues e um nome muito nobre, da Silva. Da Silva. É, Isso. muito, aqui no Brasil, Coisa rara. muito nobre. Está até na presidência, né? Isso. Mas vamos começar fazendo uma pergunta que já é praxe aqui no nosso podcast, que é Edson por Edson. Quem seria? Quem seria o Edson? Se pudesse se descrever a si mesmo. Olha, é um Edson discreto, reservado, temente a Deus. Isso é importante. Outra pergunta que nós fazemos, até por questões do nosso podcast, ser um podcast aqui da nossa filial aqui da Caxangá, da ADVEC aqui da Caxangá, como foi que o senhor chegou até a ADVEC? De que forma foi? Como a ADVEC surgiu na sua vida? Como foi a decisão? Isso. Começamos visitando aqui a igreja, eu e Valéria, minha esposa, estávamos em outro ministério, e aí Deus terminou direcionando a gente para cá, e a gente foi participando aqui dos cultos, normalmente na quarta-feira. É culto da Vitória. Culto da Vitória. E aí Deus tocou no nosso coração, e um dia o pastor Edson me viu apresentando um seminário lá numa igreja, né, na Igreja Batista Missionária Filadélfia, onde o pastor participou do seminário lá. E aí ele me viu e fez o convite para trazer uma palavra aqui uma lição da Escola Bíblica Dominical. E dali para frente a gente continua mas aqui. isso foi em que ano? Olha, eu não estou lembrando o ano, mas faz aí o quê? 7, 8 anos. Mais ou menos. Por aí, que já Deixa eu estamos só entender. aqui. O pastor Edson estava participando do seminário, Isso. e o senhor estava apresentando. Foi, exato. Mas aí o senhor já estava São os visitando. simpósios de teologia. Já estava apresentando, já estava visitando Eu aqui. estava visitando aqui a igreja. Aí ele Uma me coincidência se viu. encontrou lá. Foi, ele me viu e disse, olha, você está lá na nossa igreja, está visitando lá, vem aqui, traz uma lição da escola bíblica, que eu fui apresentado lá como psicólogo, né? E tem uma lição que coincidia com o tema. E aí ele fez o convite e foi quando a gente teve início aí. E aí o senhor veio do ministério. A gente veio da igreja presbiteriana. Sim. E depois na família Betel Renovada. E aí a gente chegou aqui. O senhor veio como... O senhor já veio com algum cargo? Isso, eu era presbítero na outra igreja. E chegando aqui, nós temos diáconos e pastores. Isso. Então, aí eu fui recebido como diácono. Então, uma pergunta que eu fiz ao pastor Edson sobre essa questão. Num episódio nosso, no primeiro episódio, eu fiz essa pergunta ao pastor Edson, que o pastor Edson também, quando chegou aqui, chegou como presbítero. Isso. E aí a gente não tem presbítero, nós temos obreiro, né, auxiliar de trabalho ali, temos os oficiais, são diáconos e pastores. Isso. E aí eu perguntei para ele o seguinte, como foi ele vir para um ministério que não tem presbítero, que em outros ministérios o presbítero ele está acima do diácono, não é isso? E aí na prática o senhor foi rebaixado, vamos dizer assim. Isso. Como foi para o senhor, eclesiasticamente, ter sido rebaixado? Sim. Ou sair de uma função, eu vou colocar assim, sair de uma função e ir para outra. Olha, nós cremos que estamos seguindo um chamado do Senhor. Então, independente da função, a grande questão é ajudar de alguma forma na obra. Certo. Então, quando a gente tem um chamado, realmente fica difícil a gente ficar escondidinho ali, né? Na realidade, eu vim com a minha esposa, com a Valéria, e nós viemos aqui para receber, ficar sentados. Sim. E de repente surgiu essa oportunidade para trazer algumas palavras. E aí foi quando a gente decidiu entrar aí no corpo de obreiros, né? E fui recebido como diácono. Então, independente da função, o importante é estar trabalhando na obra. Isso aí foi tranquilo para mim, de presbítero para diácono. Perfeito. É porque existe... A gente até comentou na ocasião que existe essa questão, essa diferença, de tem gente que não, eu não quero, acaba voltando para outros ministérios que tem esse cargo, Isso. porque muitas vezes se apega ao cargo. Sim. Não, como o senhor falou, não na questão do serviço. Porque não importa em que posição você vai estar, o importante é você trabalhar.
Verdade. Só que o senhor falou uma coisa interessante. O senhor falou assim que quando o senhor se descreveu aí com 3 palavras muito rápido, o senhor é tímido. Seria essa, mais ou menos? Olha, introvertido. é um meio termo. Nem introvertido, nem extrovertido. Eu sou reservado. Reserva. O senhor quer usar essa palavra de reservado, Isso, né? Certo. É. Mas como é que isso pode... Se isso afeta, de alguma forma, a sua profissão? O senhor é formado em... Psicologia. O senhor é formado em psicólogo. O senhor é psicólogo. Isso. E aí, de alguma forma, isso afeta na sua profissão? Olha, se você tiver Ou ministerialmente? Se afeta ministerialmente ou na sua profissão como psicólogo? Isso, a timidez pode afetar tanto no ministério, quanto na vida social, quanto na profissão, em qualquer profissão. Certo. Agora, ela só afeta quando ela é vivida no viés patológico. Opa. Por exemplo, existe uma coisa chamada transtorno de ansiedade social. Aí você tem uma timidez patológica. É a timidez acima da média. Você tem dificuldade para dizer não, tem dificuldade para falar em público, dificuldade de ser assertivo. Aí é outra história. Entende? Uma coisa é você ser reservado, outra coisa é você ser tímido, introvertido. Aí na introversão você não consegue, por exemplo, desempenhar a liderança, pregar, falar em público, fazer um trabalho desse aqui, uma entrevista. O tímido patológico não consegue fazer isso. Então, provavelmente eu não tenho nada disso aí. Não. Isso aí não. Mas veja, é natural. Eu não vou usar o termo natural, mas é comum, né, ver pessoas que são tímidas, que têm que são mais, como o senhor falou, retraído um pouquinho, às vezes não quer aparecer muito, quer fazer, mas não precisa aparecer e tal. Se o senhor pudesse dar um conselho, dizer assim, ó, trabalhe isso, sou como psicólogo. A gente vai entrar nesse tema da área da sua profissão já. Mas se o senhor pudesse dizer assim, ó, trabalhe dessa forma, faça desse jeito que isso vai resolver o problema, ou pelo menos vai diminuir. O que é que o senhor poderia dizer? Por experiência e profissionalmente. Olha, não se resolve um problema que não se enfrenta. Certo. É preciso fazer o enfrentamento. Agora a gente precisa entender uma coisa, que nem todo mundo precisa ser extrovertido. Sim. E se expressar, falar em público. Porque tem gente, por exemplo, que está na igreja, tem um chamado, mas tem um chamado para trabalhar nos bastidores. Não tem um chamado para pregar, para liderar grupos. Tem um chamado para ser um ajudador, um colaborador. Agora, se a pessoa tem esse desejo de trabalhar com o público, de falar para o público e tem a timidez, a pessoa precisa resolver essa questão. Como é que ela vai resolver? Enfrentando. Aí é preciso dar passos. Enfrentar grupos menores, grupos conhecidos, grupos maiores, grupos desconhecidos. É um passo a passo. Tem que ter uma hierarquia de dificuldades. Sim. E começar a enfrentar as coisas do mais fácil para o mais difícil. Certo. Então a igreja, ela treina muito a gente nesse sentido. Porque na igreja você participa de grupos e de repente você é chamado para fazer uma oração, para conversar com alguém. Então é ali que você desenvolve essas habilidades. A igreja desenvolve muitas habilidades sociais. Deixa eu contar uma experiência minha. Eu nunca tive muita dificuldade de falar em público. O meu problema com a relação na igreja era pegar no microfone. Era ter que segurar o microfone com a mão assim e ter que orar e tal. E aí, há uns anos atrás, o pastor me botou, sem avisar, vem orar aqui pelas crianças. Eu dei uma travada, que assim, engaguejei, a boca secou e tal. Sei. Mas nesse período, por exemplo, eu fazia apresentações na empresa, pra gente, né? E era tranquilo, porque não tinha microfone. Sim. Então eu comecei a perceber que o meu problema é o microfone. E isso acontece também, assim, nessa questão do falar em público. A questão de você falar no microfone, existe isso também. É porque microfone traz uma ideia muito grande de avaliação. Porque se você pega o microfone é porque você está falando para um grupo e você está transmitindo alguma mensagem e você precisa fazer aquilo de uma forma que todo mundo entenda. Sim. Então a ideia de pegar um microfone implica muito em ser observado, avaliado, analisado. Então isso gera uma tensãozinha em todo mundo. Tanto é que depois, com a repetição, você fica tranquilo, porque você mesmo prega aqui na igreja, apresenta, dirige culto. Então isso não está sendo tão tenso quanto no começo. Por quê? Por causa do enfrentamento, que repetiu o comportamento. Aí se tornou um hábito. É verdade. Eu acho que isso faz muito sentido. E é muito fácil todo mundo entender, assim, não precisa fazer nenhum... Grandes teorias. Se você enfrenta aquele medo, como o senhor falou, nas medidas, né? Assim, a cada um com sua dificuldade, gradual, isso. A palavra seria exatamente essa.
Agora veja, o senhor falou, eu sou de sua idade, você tem quantos anos? Essa pergunta é muito complexa. Olha, 46. 46 anos, nasci em 77. Casado, Eu quantos sei anos que de não casado já? parece. Casado, 10 anos de Você casado, falou que não parece o quê? O senhor tem 76? que eu tenho 46. O pessoal pensa que é 26, 36. Que é um pouco mais, né? Não, 26, não, 20 anos a menos. Aí é casado há quanto tempo já? 10 anos de 10 casamento. casados. E de Com a profissão, tem Valéria, quantos? tenho 18 anos de profissão. 18 anos de profissão. Isso. E aí já viu de tudo, Já, muita coisa. muita coisa. Muitas experiências. E como o senhor decidiu ser psicólogo? Por que o psicólogo? Eu ia cuidar de animais. Eu ia ser veterinário. Mas aí o vento mudou, não é? E eu comecei a estudar psicologia. Então, mas é porque assim, não tem muito nada a ver uma coisa com a outra, né? Cuidar de animais. É cuidar de outro tipo de animal, na verdade. Mas em que momento o senhor falou assim, eu não quero mais ser veterinário, não. Eu quero Não, ser foi no começo mesmo do curso, né? No começo. O senhor chegou Não cheguei a entrar no curso, não cheguei a cursar. Então, e aí ficou naquela dúvida, pensando em futuro, pensando em mercado também, Sim, é pensando em importante. muitas coisas, mas ao mesmo tempo, eu entendo que foi um mover de Deus na minha vida, até porque, veja, naquele tempo eu ainda não tinha Aquele me tempo seria convertido. quando? Naquele tempo, antes de começar o curso, né? Certo. Então, eu não Há 18 tinha- eu anos não atrás. era isso, há 18 anos. Eu não era convertido ainda. O senhor veio da família evangélica? Não tinha tradição evangélica, só depois, né, com a idade avançada que minha mãe se converteu e influenciou toda a família. Mas aí, depois que comecei o curso de psicologia, 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu já aceitei a Jesus e mudei minha vida. Sim. Né? Aí a questão é que eu acho que aquilo já foi um trabalhar de Deus, porque eu tenho muito prazer e certa facilidade para atualmente associar a psicologia à palavra Sim. e fazer projetos, inclusive aqui na nossa igreja. O senhor usa isso muito bem. Eu vou entrar já nesse assunto, mas uma pergunta que o senhor, uma fala que o senhor falou foi o seguinte, que não chegou na igreja, não tinha uma tradição na sua família Isso. evangélica. Isso. Primeiro foi sua mãe e dali Isso. surgiu, É. ela evangelizou para vocês e todo mundo, graças a Deus, aceitou. Mas como foi a sua conversão? Como o senhor decidiu aceitar Jesus? Em que momento o senhor percebeu que precisava de Jesus Cristo na vida? Porque às vezes as pessoas estão passando por problemas, até sabem que precisa de Jesus, mas não tem não dá o pontapé inicial. Isso, E isso. como foi isso para o senhor? Olha, então, eu estava no curso de psicologia e a vida estava meio que repetitiva. Tava monótono. Negócio Monótona, parado a mesma demais. coisa, tudo acontecendo do mesmo jeito, né? Uma vida mundana, mas não de vícios. Graças a Deus nunca tive vícios, nunca usei drogas, nunca fui alcoolista, nunca fui homicida, nunca fui, sabe? Nunca me envolvi com nada da vida disso. não, né? Essa é outra parte, mas aí eu nunca me envolvi com essas coisas, mas tinha uma vida mundana no sentido de beber, nunca fumei também, nunca me envolvi com isso, mas, né, uma vida mundana. Sim. E aí coincidiu também com o término de relacionamento na época, algo que não vinha de Deus, obviamente. Então, aí dali para frente veio o desejo de conhecer esse Deus Que o povo que falava. pregavam e tudo mais, e aí eu Já estava entreguei, formado como psicólogo. isso, já estava atendendo, E normal. como é que é um psicólogo aceitando Jesus? Porque normalmente... Porque na psicologia, inclusive, a gente não pode abordar esse tema. A psicologia trata da alma. Nós temos corpo, alma e espírito. Isso. Né? A psicologia trata das questões da alma, da psique, da personalidade, e não, né, do Espírito Santo, ou do espírito até mesmo humano. Né? A gente não aborda esses assuntos, questões espirituais. Então, a partir dali, eu decidi entregar minha vida a Deus e disse, olha, eu já estava cansado de tudo aquilo, estava sem sentido tudo aquilo, e não estava bem. E aí eu disse, eu quero ver se esse Deus aí é real mesmo. Então, quando eu fui à igreja, eu já fui decidido a aceitar. Eu fui decidido a aceitar Você Jesus. já aceitou de casa. E já. aceitei num ciclo de oração. Lá onde o senhor morava. Fui decidido. Isso é- E convidado pela minha mãe. E eu não sabia, mas a minha mãe estava fazendo um propósito pela minha vida já. Olha. Nesse mesmo período. Ela estava fazendo um propósito. E aí eu fui e cheguei lá e já fui decidido. a Mas aí aceitar. o senhor foi o primeiro, depois da Não, sua mãe? Meu irmão foi antes. E depois eu.
E aí seu pai, depois... Aí meu pai meu pai não é vivo também, minha mãe já partiu para a glória, e meu pai aceitou no leito do hospital, né, próximo à sua morte, mas aceitou ali. Eu tenho 5 irmãos, né, e eu sou o mais novo, o mais bonito, o mais novo, o mais, entendeu, da família. O seu Então, faz o quê? eu sou o mais bonito e o mais novo da Eu fico imaginando como seria o mais feio. Pois é, né, rapaz, que coisa. Então eu sou o mais novo, aí o mais velho aceitou primeiro. Sim. E eu sou o mais novo e tem uns 4 aí na caminhada, estamos orando por eles. Todos homens. Perfeito. E aí o senhor tem 18 anos de profissão. Isso. Existem algumas perguntas, Diácono. Eu vou fazer essa pergunta depois. Eu vou perguntar uma coisa que a gente tá no mês de setembro. E aí tem o setembro amarelo, né? Mas muita gente acaba nem sabendo por que o setembro é amarelo, ou por que da cor amarela representa o setembro. Enfim, o senhor, como psicólogo, o senhor poderia explicar para o pessoal o porquê da cor amarela, por que o mês de setembro foi escolhido para falar sobre essas questões? O senhor poderia trazer uma abordagem mais clara sobre esse assunto? O setembro amarelo tem a ver com um norte-americano adolescente, o Mike M., que cometeu suicídio aos 17 anos, né, nos Estados Unidos. Sim. Então, ele reformou. O norte-americano tem muito essa questão de ter aquela oficina, ajeitar carros, tudo mais. Então, ele foi trabalhando num carro dele, se não me engano, um Mustang. Foi um Mustang amarelo. E ele pintou de amarelo. Então, aí, quando ele terminou de fazer isso, depois de um tempo, ele tirou a vida dentro do carro, desse Mustang amarelo. Aí, no sepultamento dele, os colegas escreveram os bilhetes em um papel amarelo e falaram assim, olha, se você precisar de ajuda, peça. Então, tem escrito assim, por quê? Porque ele não pediu ajuda e ninguém sabia que ele estava passando por isso, a família, os colegas. Então, essa foi a mensagem, né? E aí, aquilo se tornou uma campanha nacional nos Estados Unidos. Sim, isso foi meados de que ano? Isso foi em 94. 94. Isso, 1994. E aí, dali para frente, aquilo aconteceu em 2003, foi a Organização Mundial da Saúde trouxe uma campanha internacional. Em 2015, foi aqui no Brasil, instituído o setembro, mês de setembro, nasceu o setembro amarelo. Justamente amarelo, a cor tem a ver com isso. Então, nos Estados Unidos não é em setembro também? Não, então, aí vem a campanha mundial, Certo. não é? Do setembro amarelo. Isso é um então- projeto mundial. Então esse Isso. setembro amarelo não é só no Brasil, não. Isso É no acontece mundo geral. todo. Isso. Entendi. E hoje em dia, o senhor como um profissional que já atua há 18 anos, quais são os principais desafios que se tem hoje na população de modo geral? A gente sabe que existem problemas, situações diferentes, tanto na questão na vida dos adolescentes, na vida de jovens, até crianças, mas na vida de adulto. O que o senhor apontaria como se fosse, esse é um dos principais motivos das pessoas terem problema? A pandemia foi a questão atual que eu acho que trouxe muitos problemas. Muitas pessoas ficaram com problemas de questão, procuraram muito psicólogo. Mas eu só acho que se eu pudesse dizer assim, isso aqui, na minha opinião, eu acho que é uma coisa que tem impactado muito na vida das pessoas. Olha, 2 questões são clássicas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É o Brasil. Então, em termos de depressão, por exemplo, suicídio, enfim, o Brasil tem aumentado o índice em relação à depressão. Mas os transtornos de humor, transtornos de ansiedade, eles são bem marcantes aí na população geral. Agora pode variar muito as causas e realmente quais são os transtornos, mas a ansiedade em si, o transtorno de pânico, as fobias, o transtorno de ansiedade social, o estresse pós-traumático, muito comum, depois de assaltos, esses sequestros relâmpagos, isso gera na pessoa um estresse pós-traumático. É um estresse depois do trauma. Então, quando a gente avalia isso, a gente imagina o seguinte, então a violência, de modo geral, ela acaba contribuindo Isso. para problemas que são... Eu não consigo entender bem a diferença. Estresse, uma pessoa estressada pode gerar um problema que necessite de um psicólogo, pode... Enfim, o estresse sempre é o início de um problema. Aí A pessoa depende. muito estressada, por exemplo. Isso, aí vai depender, porque tem questão de estresse,
de ansiedade. Isso. Aí tem depressão por um lado. Então, mas o estresse, ele gera uma depressão, gera uma ansiedade ou são problemas diferentes? Isso, são questões diferentes. Agora, na realidade, é como uma trama, uma teia, entende? Existem os hormônios envolvidos no estresse. Então, existe o estresse crônico. Esse estresse crônico pode gerar outras coisas. Então, devido ao estresse, você pode ter outros problemas. Questões com ansiedade, com oscilação de humor, irritabilidade, enfim. Entende? Então, é tudo uma trama, realmente. Agora, o que vai depender para você desenvolver algo é a sua estrutura de personalidade. Dependendo da sua estrutura de personalidade, dependendo da sua história de vida, você vai ter predisposição para desenvolver isso ou aquilo. Isso é hereditário, Diácono? Aí depende. É muito difícil você dizer qual é a etiologia, a origem de certos problemas. Por exemplo, a depressão, falando em Setembro Amarelo. A depressão, ela tem uma origem biológica, uma etiologia, né? O que é que gera a depressão? Pode ser algo biológico. É uma etiologia. É a origem, o que gerou isso, Certo. né? Então é algo biológico, genético e psicossocial. Biológico no sentido, por exemplo, aqueles neurotransmissores que os neurônios se comunicam, né? Tá, no cabeça daqui. E tem lá os neurotransmissores, aí tem lá serotonina, coisa e tal. Então você pode ter uma oscilação disso aí por uma questão biológica. Agora, uma coisa. Tudo isso, eu tô passando Faustão, tô lhe cortando, mas é só porque as coisas vêm na mente e eu fico... tudo isso, o próprio organismo, ele produz. Isso é justamente. Ou em excesso ou menos. Isso. E é um pouco difícil explicar o porquê disso. Certo. Então isso é uma questão biológica. Aí tem uma questão também genética. Por exemplo, pessoas que têm pais, mães, parentes que tiveram, por exemplo, a depressão. Então tem uma predisposição genética a desenvolver aquilo ali, pelo histórico familiar. E tem as questões psicossociais, que são questões de personalidade, de criação, de como você desenvolveu sua personalidade, são questões sociais, né? Pessoas que vivem em ambientes violentos, tem lugares, por exemplo, lugares frios, tem uma tendência maior ao alcoolismo, suicídio, coisa desse tipo. Então, o ambiente também, o social contribui. Aí Quem vive muito no calor. Aí é mais tropical, é mais alegre, é mais caliente. Então menos. Somos bem É um pouco menos. favorecidos. Amém. Veja, o senhor falou de vários assuntos, de vários... Eu vou usar o termo problemas, né? Situações. Assim como o médico tem suas especialidades, qual seria a sua... A minha, dentro da psicologia, tem várias abordagens. Abordagens, isso, essa é a palavra. A minha é a cognitivo-comportamental. Que seria exatamente Que é uma abordagem criada nos Estados Unidos. Um representante interessante dessa abordagem é o Aaron Beck, que não é vivo mais, faz pouco tempo que morreu, né? Mas ele criou os contornos dessa abordagem da psicologia cognitiva e da psicologia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem mais diretiva, objetiva, sabe? Trabalha com o momento atual da pessoa, com o sintoma, trabalha com inventários, com psicoeducação e tem como base a interpretação dos seus pensamentos. O senhor falou da questão da abordagem, da sua abordagem. E aí, como eu falei no início da pergunta, existem várias abordagens, não é isso? E quais seriam as diferenças dessas abordagens? Eu sei que são muitas, talvez eu não consiga dizer todas. Isso. Mas talvez as principais, que se utilizam dentro ali do psicologia. Isso. É isso. E aí, quais são as diferenças? Tem algumas mais conhecidas, como a abordagem psicanalítica. Existe a psicanálise e existe a psicoterapia de base psicanalítica. Existe a abordagem cognitivo-comportamental, a Gestalt, a abordagem centrada na pessoa, bioenergética. Então, cada uma tem um viés diferente. Então, que é para trabalhar em cima de uma área, dependendo do que a pessoa está passando. E também de acordo com a sua teoria. Por exemplo, a psicanálise ou a abordagem de base psicanalítica, ela trabalha muito mais questões inconscientes, interpretação dos sonhos, aqueles traumas. Interpretação de sonhos também? Isso, trabalha isso, a psicanálise também. Então, na cognitivo-comportamental, é uma abordagem mais diretiva, mais objetiva, tem alguns inventário de humor, personalidade, caráter, temperamento, agressividade. Então, ela é mais objetiva. Então, o jeitão de cada abordagem tem a ver com
com o que propõe a sua teoria, não é necessariamente com o que a pessoa apresenta. É como a teoria se apropria e tenta resolver a situação. Muito isso. Como é o ambiente ali o ambiente na sala do psicólogo ali? Como é essa dinâmica? Funciona daquele jeito que a gente vê na TV, o cara lá sendo deitado, o cara lá sentado escrevendo? Isso é verdade ou é só uma parte romântica do negócio? Não, a coisa acontece assim. Inclusive, por exemplo, dependendo da abordagem, pode ser de uma forma ou de outra, o setting terapêutico. Existe esse tete-a-tete, assim, tipo, do cliente e do... Existe. Normalmente, a cadeira é colocada não necessariamente... Olha, essa ideia de cliente é muito da medicina. Essa ideia de cliente é muito da psicologia, perdão. Certo. A ideia de paciente é muito da medicina, daquela pessoa que espera pacientemente que o medicamento faça efeito. Então, ele é o paciente. Então, na psicologia, a gente chama mais cliente, porque ele interage mais. A gente não tá errado nem tá certo. Não, é isso. Então, a ideia da gente chamar cliente é no sentido de que a pessoa haja mais ativamente e não fique passivamente esperando que a gente diga o que ela venha fazer. Inclusive o setting terapêutico, como falou, na abordagem psicanalítica existem pessoas atendendo com um divã, da pessoa ficar deitada e o psicanalista fica anotando ali, lá próximo à cabeça da pessoa, sentada. Então, mas normalmente a pessoa fica sentada em cadeiras e não é tão comum ficar muito de frente para o outro, costuma ficar um pouco de lado, não precisa ficar tão perto assim, dependendo do tamanho da sala, mas não tem uma estrutura fixa para isso. Certo. Então não tem um padrão. Não, tem um padrão específico. Não. Cada um organiza do jeito que quer. Hoje os adolescentes, por que eu só acho que os adolescentes hoje têm sido tão massacrados nessa questão assim? Hoje a gente vê muito adolescente com um estresse, com uma pressão imensa. Só acho que isso é devido à pressão dos pais, ou o mundo em geral tem pressionado muitos jovens. O que é que o senhor se baseia nisso assim para... Hoje, muita gente vê crianças, às vezes, se cortando, por exemplo, até mesmo cometendo suicídio. Qual é a sua percepção sobre tudo isso? Olha, tudo começa pela família. Tudo, absoluta, sem exceção, tudo. Tudo começa por quem cria, independente de quem criou. A questão é que, de um bom tempo para cá, os pais têm se envolvido num corre-corre muito grande de trabalhar, e os filhos têm ficado mais soltos ou ficado mais em colégio, ou creche, ou seja como for, a escola em tempo integral. E a qualidade de tempo tem piorado. E aí os pais encontram filhos, quando chega à noite do trabalho, às vezes está dormindo, desencontra, tem pais... Chega estressado do trabalho, às vezes não tem aquele tempo de qualidade com o filho. Quando é fim de semana, parece que querem sair para algum lugar. Às vezes viajam e até ficam juntos, mas não tem tempo de qualidade. O índice de divórcio e separação tem sido muito grande, então os filhos ficam tempo com o pai, tempo com a mãe, aquela guarda compartilhada, e aí cada um que queira suprir o tempo da falta. E aí esses adolescentes, eles têm crescido sem, vamos dizer, sem muitas correções, sem muitas pressões, sem muitas restrições, porque cada um que queira fazer o melhor por eles, e a permissividade tem sido muito grande. E o índice de suicídio no meio dos jovens tem aumentado, né? Tem aumentado, inclusive crianças e jovens, adolescentes, tem aumentado. É uma pena, mas tem aumentado. E isso devido a essa falta de compreensão ali dentro do ambiente familiar, esse distanciamento, porque estão juntos, mas não tão próximos, né? Estão perto, mas não estão interligados ali, às vezes cada um no seu mundinho com rede social ali. Isso. E eu acho que as redes sociais trouxe um problema muito grande e as pessoas acabam não tendo esse controle, saber que a rede social é interessante para alguma coisa, para algum momento, mas não para todo momento. E tem muito pai que acaba usando a rede social, o YouTube, por exemplo, como um babá. Pega ali no celular e entrega a criança e fica aí que eu vou resolver minha vida. Aí vai, sai, volta e a criança está lá hipnotizada, vendo tudo que quer e o que não quer. Elas estão bem entregues a isso, inclusive o diálogo muitas vezes com os pais tem sido pelo aplicativo dentro de casa. O filho está no quarto, o pai está na sala, ele manda uma mensagem para o WhatsAppzinho lá. Isso, e o pai vai e responde. Então tem sido esse distanciamento realmente. Sem contar que os jovens, quando entram na faculdade ou universidade, e adolescentes e jovens
cada vez mais, eles têm se distanciado de Deus. Então, tem uma pesquisa que mostra que 40% ou mais dos jovens que entram na universidade, nos períodos iniciais, os cristãos, eles terminam se afastando, deixando de crer em Deus. Eu vi uma pesquisa recentemente que falava exatamente sobre isso. Cerca de 30 e alguma coisa por cento dos jovens que entram nas faculdades, eles se afastam do caminho do Senhor. Aí isso demonstra também uma falta de relação com os pais. Tem um versículo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que fala assim, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e que não traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, para que a tristeza produza salvação, tem que ser uma tristeza de contrição, de arrependimento, uma tristeza de aproximação de Deus, de mudança de vida. Mas aí é preciso e é importante que vejam essa referência nos pais. E aí, quando os pais não dão essa referência. Não dão essa referência, aí a coisa acontece, sim. Então, mas o senhor entende que isso é um problema, eu acho que até da família cristã. Porque se o filho crente entra na faculdade e se afasta, é porque talvez não tenha construído, os pais talvez não tenham construído uma base. Pois é, e inclusive é preciso ver o que eles têm aprendido na igreja onde estão. Porque a igreja também precisa dar esse suporte, tanto aos pais quanto a eles, para que tenham uma base sólida e os pais saibam ensinar e eles saibam também aprender com os pais e com a igreja. Perfeito. Não tem um exemplo para seguir, faz do jeito que quer. Isso. E aí a influência sobre também é professor. Isso. Dá aula na universidade. Isso. Mas é faculdade isso, eu dou na aula. Isso, na particular. Isso. Mas é na área de psicologia ou de teologia? Isso, na turma de administração, pedagogia, psicopedagogia, teologia. Agora é a disciplina de psicologia. Certo. E como é o senhor psicólogo, crente, por mais que seja uma faculdade particular, mas é uma faculdade e a gente sabe como é que funcionam as coisas. Isso. O senhor só sofre algum tipo de restrição ou de preconceito? Olha, eu sou muito cauteloso nessa área e eu abordo realmente questões da psicologia, mas sempre que posso, eu dou algum tipo de exemplo bíblico, mas eu trago um exemplo bíblico voltado para a ciência. Sim. Então eu falo de Jesus, falo da palavra, associo ao tema, mas com muita cautela. E aí até hoje não teve grandes problemas, não. Nunca teve problema, não. Grandes embates, não. Sim, porque a gente sabe que isso é muito corriqueiro acontecer, de ou embates de aluno com professores, ou até mesmo de grupos ali que... De resistência. Até hoje não teve grandes embates, não. Certo. Isso também dá aula há quanto tempo já? Isso, já tem mais de 10 anos que dou aula. Que dá aula. Isso. Tem consultório? Tenho consultório, Certo. Isso. Veja, a terapia, em geral, como a terapia ela pode ajudar as pessoas com relação ao estresse, à depressão, à ansiedade, que eu acho que, não sei se, lá no início a gente perguntou, se uma coisa gera outra, ou se são problemas que estão englobados em uma só. Como você acha que a terapia ela pode ajudar essas pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, estresse, que têm muito estressado devido à corre-corre do dia? Como você acha que a terapia ela pode ajudar isso? A grande questão da psicoterapia é que quando as pessoas chegam lá, elas já chegam para um incêndio, para se apagar o fogo. Entendeu? Então, elas normalmente não se tem um trabalho preventivo. Quem chega ao consultório é porque já tem um problema para resolver. Existe um preconceito muito grande ainda, né, Diácono? Isso, mas tem caído muito. Tanto é que, por exemplo, eu atendo em 2 lugares. Um deles é o empresarial. É um prédio onde você tem que se identificar lá embaixo e dizer para onde vai. Né? Então, as pessoas vão, e esse preconceito tem caído muito, mas ainda existe o preconceito. Então, a psicoterapia ela vem para apagar esse incêndio, para resolver um problema que já existe. É difícil se falar em trabalho preventivo, para que a pessoa não desenvolva o problema. E trabalho preventivo tem a ver com família, a verdade é essa. Mas veja uma coisa. Tem que trabalhar na família. Então, como trabalhar cada questão? Cada questão é uma demanda diferente, é uma história diferente, é uma abordagem diferente. Entende? Aí não tem uma receita pronta. Não, sim. Yes. E aí, como o senhor falou, a ansiedade, o estresse, a depressão, ela tem que ser abordada de forma diferente. Isso. E aí onde é que entra a ideia de haver várias abordagens, seria isso. Isso, exatamente. E aí cada psicólogo, né,
se especializa. Isso, em uma área de Naquela- abordagem. E tem mais. E mesmo para uma mesma patologia, Sim. por exemplo, transtorno de pânico. Então, você pode atender 10 pessoas com transtorno de pânico e usar estratégias diferentes para cada uma delas. Ah, mas a abordagem vai ser... Mas é a minha mesma abordagem. Por exemplo, na minha abordagem cognitivo-comportamental, tem estratégia que funciona para uma pessoa e não funciona muito bem para outra. Entende? Então, tem muito E por como aí. é que a pessoa consegue, assim, o senhor, na sua experiência, como é que o senhor consegue ter esse tato, de dizer, eita, isso aqui eu acho que não vai funcionar, mediante a Isso, história que a pessoa conta. Porque normalmente quando a pessoa chega, a gente faz um apanhado da história de vida, dos pilares da vida dele, como é que é a história de família, como é que é a história de saúde, saúde física, saúde emocional, quais são os sintomas, como é que a pessoa funciona nos relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, na vida financeira, profissional, como é que é a vida espiritual em que acredita. Aí quando a gente faz esse apanhado todo, Pode ser perguntado isso, por exemplo. sim, é preciso saber no que ele acredita, né? Qual é a ideia dele, o que é que ele vive espiritualmente, é ateu, não é espírito. Então, atendo a pessoas de várias religiões, vamos dizer assim. Então, você faz um apanhado de tudo isso e, a partir daí, você entra com a intervenção para entender qual é a história de vida da pessoa para poder fazer a melhor intervenção. Se o senhor fosse, a gente tivesse agora no seu consultório, se eu fosse me fazer a pergunta, eu começaria com que pergunta? Geralmente eu começo com qual pergunta? Olha, a gente não é tão interessante que a gente chegue perguntando assim, o que foi que trouxe você aqui? Porque senão a pessoa vai ficar meio presa à situação, né? Então a gente começa perguntando se a pessoa já fez psicoterapia antes, fiz, não fiz, então, se fez, foi por quê? Aí já é outra história, Sim. você está jogando para a história de vida da pessoa. Então, como é que foi esse processo? O que você aprendeu? Caminhou em quê? Como é que é a sua história de família? Como é que foi sua criação? E ali E vai os seus desenvolver pais, aí ali vai começa uma caminho. história. E existem alguns mitos dentro assim, a gente aqui fora, né? Assim, existem alguns mitos e verdades, e, enfim. E com essa questão da terapia, da saúde mental, de modo geral, quais são os mitos que o senhor poderia dizer assim, ó, isso aqui é mito, isso aqui é verdade, isso aqui na história, isso aqui, eu acredito que seus 18 anos de Olha, tem experiência um mito que diz que os homens se apaixonam pelas psicólogas e as mulheres pelos psicólogos. Isso é mito, a história não é. Existe uma relação transferencial, mas a história não é bem essa. não, isso Não é é bem mito. assim. Outro mito é que, dependendo da abordagem, por exemplo, na abordagem psicanalítica, a pessoa acha que vai passar muitos anos ali para resolver sua questão. Na abordagem nossa, que é cognitivo-comportamental, um grande mito, acha que tem 10 sessões, 12 sessões, que por ser uma abordagem objetiva, diretiva, ela vai resolver rápido o problema. Então, são mitos, realmente são mitos que não O senhor, no reais. ato do que recebe lá um paciente, né, um cliente, que ela começa ali a detalhar a vida e falar algumas coisas, o senhor consegue já distinguir quantas sessões será possível para tratar ou não tem como medir isso? Não dá para mim. Não dá. Tem pessoas que realmente Ao rendem contrário do bem. médico. O médico ele sabe, não, tu vai tomar uma caixa disso aqui e vai resolver o problema. Então, mas na psicoterapia não dá para falar assim. Agora, às vezes, você escuta pessoas que têm um tempo específico. Por exemplo, a mulher veio de São Paulo para cá e ela resolveu fazer a psicoterapia aqui e pelo tempo dela dava para fazer 10 sessões e ela ia viajar de volta. E perguntou se dava para fazer. Então, disse que dava. Vamos trabalhar essa questão aqui em 10 sessões. Então, nós estruturamos as 10 sessões, abordamos aquilo e ela voltou. E deu certo. Perfeito. E isso foi recente, foi antes da Faz pandemia. tempo, foi bem Porque feito, o faz mundo bastante. hoje vive de seguinte forma, antes da pandemia e depois da pandemia. Virou um marco, né? Foi. Porque a pandemia da Covid trouxe eu até comentei, acho que no nosso segundo episódio com o pastor Moisés, a questão profissional, que afetou bastante, principalmente para quem é profissional liberal. Isso. E aí a gente tem esse marco, né? Aí isso foi, não, isso aqui foi a referência, não, isso foi antes da pandemia, não, agora foi depois. Pois é. E o senhor acha que a pandemia, a gente tratou isso no início, mas bem rapidamente, mas eu queria entrar mais nesse assunto. O senhor acha que a pandemia ela foi um grande causador de muitos problemas da saúde mental? Sim. E quais foram esses problemas que o senhor mais tem Veja, visto? de acordo com pesquisas e com a mídia, o que a gente vê é que na pandemia aumentou o índice de feminicídio, divórcio, abuso sexual, homicídio, divórcio, separações, brigas familiares, suicídio. Então, tudo isso aumentou na pandemia. Porque é como se na pandemia as pessoas precisassem ficar dentro de casa e para conviver juntos, a convivência passou a ser diferente. Porque antes era todo mundo se encontrava ali pela manhã, quando tomava um café, saía, todo mundo trabalhava, chegava à noite cansado.
e não tinha muito diálogo. E quando todo mundo ficou em casa, eu escutei, por exemplo, uma jovem que ela disse que veio conhecer a mãe na pandemia praticamente. E ela era adolescente. Por que veio conhecer a mãe? Porque a mãe começou a falar umas histórias que ela não sabia e veio falar de coisas assim que ela nem sonhava, nem imaginava. Foi porque ali foi que surgiu esse espaço de diálogo com aquela pessoa. Então os pais estavam assim, sabe, sem se conhecer direito, é um relacionamento meio que superficial, no corre-corre da vida. Então na pandemia teve um tempo que todo mundo tinha que ficar em casa mesmo e estava tudo fechado. Então outra coisa da pandemia foi conviver com o luto, porque muita gente morreu de fato na pandemia. Né? Então as pessoas precisaram desenvolver a capacidade de conviver com o luto, de elaborar o luto, de perdas, porque muita gente mesmo morreu adolescente, morreu jovem, morreu adulto, morreu pessoas de idade. Então realmente precisaram conviver com, elaborar o luto. E eu acho que não só o luto, mas também o fato de você perder alguém e não poder enterrar. Não poder Pois é, o levar. sepultamento era bem diferenciado. Inclusive a minha mãe partiu exatamente na época da Covid. Mas ela né? Covid também? Foi Covid também, Deus estava no controle da situação, mas coincidiu dela passar por várias situações, teve AVC, tudo, e no fim, Covid, e o sepultamento foi nesse sistema assim, né? Ficar de longe ali no cemitério, podia chegar ali perto, lá no cemitério, ficar de longe, o caixão envolvido naquele plástico lá, foi uma coisa, né, realmente O difícil. ser humano, ele não, acho que não tem como você dizer assim, o ser humano ele não foi criado para ter essas experiências. Não tem como, não tem. Pois é. Você, por exemplo, eu vi uma cena que me marcou bastante, que foi na Itália, caminhões do exército levando algumas pessoas, alguns corpos, na verdade, Isso. para outra cidade, porque naquela já não tinha mais espaço no cemitério, Isso mesmo. para ser cremada. Isso. Outras sendo enterradas em valas comuns. Sei. Né? Me lembrou muito a período de guerra, assim, Primeira e Segunda Guerra, quando o pessoal cavava ali as valas, né, comuns, e jogava todo mundo ali, ninguém sabia quem tava, quem não tava. Isso. E amanhã, depois, hoje, por exemplo, você não sabe onde é que eu vou prestar uma homenagem àquele ente querido, quem sabe onde tá enterrado. Sei. Porque tem lá, sei lá, 50, 100 corpos. E eu acho que o ser humano sofreu muito com isso, né? Não só o ser humano adulto, mas a criança, o adolescente, sofreu muito. E aí desenvolveu muitos problemas. E como a pessoa pode lidar com isso? Na pandemia o senhor também passou, porque todos nós ficamos presos. Isso. Como o senhor conseguiu, por exemplo, vivenciar com essa tristeza, essa perda da sua mãe? Isso. Nós somos, primeiramente, como cristão, a gente sabia que Deus estava no controle da situação. E como psicólogo também isso facilita a minha vida para lidar com certos assuntos. O senhor tem psicólogo? Eu fiz no início psicoterapia. Todo psicólogo é bom que faça de preferência na sua abordagem. Então eu fiz psicoterapia, fui acompanhado. E agora eu não preciso realmente. Faz, como o senhor falou, no início da abordagem para saber... Isso, e além de entender como funciona a sua abordagem, também para você resolver questões suas, para ficar bem, mais pleno. Né? Isso, todos nós temos. É isso. A importância do autoconhecimento, ela vale muito, né? Então, assim, por isso que o senhor está falando sobre a questão do que o senhor precisa, todos nós precisamos de um... Eu costumo falar o seguinte, que antes da gente ir no clínico para saber o porquê da dor, que fosse um psicólogo, para saber... Que às vezes é uma coisa crônica da cabeça, que é a cabeça que inventa essa dor, e às vezes nem precisa de um Dorflex. Isso. Só precisa, às vezes, parar para conversar com o psicólogo, não é isso? Isso, é verdade. Esse autoconhecimento, é difícil alguém chegar a uma psicoterapia para simplesmente se conhecer melhor. Né? Quando alguém chega à psicoterapia é porque tem um problema muito sério para ser resolvido, dificilmente vai para se conhecer, mas esse autoconhecimento é fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que a gente pode escolher? Brother, tô com problema de estresse, alguma coisa, ou alguém diz, eu preciso de um psicólogo. Como é que eu posso escolher bem o meu psicólogo? Como seria uma forma de dizer assim, aí eu preciso de psicólogo, beleza. Qual tipo de psicólogo, qual tipo de abordagem seria ideal? Isso é devido ao meu problema, se é estresse, se é uma depressão, se é uma ansiedade? Como a gente consegue escolher o profissional para cuidar de... Olha, a verdade, eu acho assim que qualquer abordagem trabalha qualquer assunto. Mas existem algumas indicações. Por exemplo, tem alguns transtornos que podem ser melhor trabalhados em determinada abordagem. Por exemplo, pessoas com
num quadro de esquizofrenia, num quadro de delírio, num quadro mais grave. Ele não são indicadas, por exemplo, para abordagem cognitivo-comportamental, que é a que eu trabalho. Então, é uma abordagem diferenciada. Então, para você escolher a abordagem, é importante, primeiro, que você entenda como funciona cada uma, de forma muito resumida, buscar como funciona cada uma, que ali, naturalmente, você termina se identificando com alguma. Você termina se identificando com alguma, você vai procurando a abordagem, né? E É aquele negócio de, não, eu me simpatizei mais com aquele do que com o outro. E tem também a própria pessoa. Quando você olha, tem uma empatia ali com a pessoa que vai trabalhar. O senhor psicólogo há 18 anos, se o senhor pudesse compartilhar conosco aqui alguma história bem sucedida, enfim, alguma coisa interessante. Olha, tem uma que foi muito marcante, que foi a de um adolescente, na época eu atendia adolescente, apesar dele estar já com 17 anos, mas eu cheguei a atender um adolescente que eu fiz um atendimento domiciliar porque ele estava literalmente embaixo da cama, dentro do quarto. Então eu cheguei naquela casa. Você não costuma atender em casa, ou o senhor não atende? Eu atendia, domicílio? antes eu atendia, agora mais não. Então aí eu fui até a casa e ele estava literalmente embaixo da cama. Rapidinho. É melhor para o paciente que seja em casa, ou é melhor que ele se desloque até o consultório, ou não tem problema, isso é... O melhor é ele ir ao consultório, mas quando a gente vai em casa é quando tem algumas exceções. No caso como esse. No caso desse, por exemplo, ele não conseguia sequer sair de casa. Então era um caso misturado de ansiedade social, um grau muito grande de ansiedade, com alguns outros sintomas. Mas aí ele estava embaixo da cama. Aí eu cheguei, escutava ele no quarto, depois ele saiu debaixo da cama, e a gente começou no quarto, atender no quarto. Isso o tempo passando, semanalmente. As sessões costumam ser semanais. No quarto, embaixo da cama. Aí depois ele saiu debaixo da cama, depois a gente foi para a sala, foi para a cozinha, depois a gente foi até a sala, isso cada vez que ia, com semanas passando. Eu sei que o fim disso foi o seguinte: a gente conseguiu, para você ter uma ideia, tinha um olho mágico no portão, ele morava em casa, não era apartamento, e quando ele olhava assim por aquele olho mágico, ele ficava ansioso só de escutar a voz das pessoas na rua, falando, brincando. Então, até que, fim das contas, a gente conseguiu levar ele até o consultório, indo de carro, que eles tinham carro e tudo mais, até que chegou um dia da gente fazer um teste dele ir sozinho de ônibus. E ele chegou de ônibus lá sozinho, para quem estava embaixo da cama. Então, foi um caso muito bom. Esse foi uma questão muito boa, que funcionou bem na abordagem. Sim. E foi bem interessante. Teria outro caso, outra história. Tem alguns outros casos de pânico, de uma pessoa que chegou. Quantas pessoas eu atendi com pânico, que sempre chegavam com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém que não conseguia sequer sair sozinho de casa. Então começava indo acompanhada. São os sintomas de uma pessoa com pânico. A pessoa Com pânico tem sintomas... tem medo de tudo, acha que o mundo vai cair em cima dela. Tem Seria mais ou menos isso. Psicológicos, emocionais, e tem sintomas fisiológicos, vamos dizer assim, no corpo. Então os sintomas no corpo são taquicardia, sudorese, coração acelera, né? Sudorese, suor frio, calor, palpitação, coração bate forte, tremor, ânsia de vômito, sensação de desmaio, são sintomas no corpo. E tem aquele sintoma emocional, tem aquele sintoma psicológico, que é achar que vai morrer, enlouquecer, perder o autocontrole, desmaiar, passar uma vergonha, nunca mais vai ser quem era. Então isso faz com que a pessoa trave e não consiga trabalhar, não consiga mais sair de casa, não consiga mais, fique presa mesmo em casa. Então, quantas pessoas chegam para a gente e vêm acompanhadas, seja de pai, mãe, primo, tio, alguém, e de repente consegue chegar sozinha, consegue voltar à vida, consegue encarar a vida e consegue ter alta. Entendi. Existe alguma idade que se eu diga assim, não, a partir dessa idade aqui você não vai ter mais esse problema, não? Por exemplo, eu não sei se é verdade, eu não sei se isso é mito ou é verdade. Existe uma história de que eu escuto essa história, na verdade, que quando a criança passa dos 7 anos, ela não vai ter mais cansaço. Aí não, 7, 8, nessa faixa. Existe a ansiedade, ou talvez estresse, ou depressão. Ah, se for até aqui, você não vai ter mais, não. Se não teve até aqui, então não vai ter mais. Existe isso? Não. Olha, não tem isso. Você pode desenvolver criança, adolescente, adulto, idoso, pode começar a desenvolver algo, sabe? Agora a questão é, quanto mais tempo você tem... a mesma coisa? Depende, tem uma esquizofrenia que você desenvolve na adolescência, tinha um termo que a gente usava que era hebefrênica, enfim. Mas tem uma esquizofrenia que você desenvolve mais na adolescência, comum.
tem uma esquizofrenia. O mais comum da esquizofrenia é você desenvolver a partir dos 35 anos, desenvolver o primeiro surto ali. Então, agora, por exemplo, tem histórico de alguém que desenvolveu o primeiro surto aos 50 anos, sabe? O surto mesmo, de alucinação mesmo. Então, mas aí alguns transtornos específicos porque tem transtornos que fazem parte do grupo das psicoses e outros das neuroses. Na psicose é quando você perde o contato com a realidade. E como é que você perde o contato com a realidade? Delírio, alucinação. E tem as neuroses. As neuroses são os transtornos que nós passamos aí, pânico, depressão, fobia, estão em outro quadro natural, vamos dizer, das neuroses. Mas não dá para, a qualquer momento você pode desenvolver. A pessoa desenvolve também aquele negócio de a pessoa é louca por limpeza, não sei se é toque, não sei se Isso, transtorno obsessivo compulsivo. por limpeza, outros enfim, tem dos mais variáveis. Variedade de transtornos, isso. É que a verdade é que essa personalidade que a gente apresenta, isso foi desenvolvido até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, o grosso do que você é, da sua estrutura de personalidade, foi estruturado ali. Então, quando a gente desenvolve algo, é porque aquilo foi estruturado na nossa personalidade. E, de certa forma, a gente não teve participação naquilo. Porque a gente não tinha autonomia, autoridade. Foi uma coisa que os pais desenvolveram. Quem criou, desenvolveu. Entendi. E aí é onde gera... Mas por que isso chega... Porque assim, uma criança, eu entendo, eu nunca vi uma criança com um toque. Ou existe? Isso, então. Até os 7 anos, aquela personalidade é estruturada. Então, está sendo formada. Isso, então. Aí vamos dizer que ela tem 7 anos, ela já pode ter sintomas do toque. A partir dali para frente. Então, de ansiedade, de toque, de baixa no humor, de interpretação da realidade, dependendo de como ela foi ensinada a ser. Agora, como o senhor poderia definir não, mas como o senhor poderia sugerir algumas práticas de estratégia para que a gente evitasse, assim, adotasse, que a gente pudesse adotar para evitar estresse ou, de repente, sei lá, uma crise de ansiedade ou qualquer outra coisa relacionada à mente? Olha, vai depender muito. A questão é que cada um tem que se resolver com os sintomas que tem, que desenvolveu na vida. Você precisa enfrentar seus sintomas. Então, para não desenvolver tudo isso, o que você tem que fazer são os enfrentamentos da vida. Você precisa fazer os enfrentamentos da vida. Tem uma classe de pensamentos que são pensamentos automáticos, ele vem sem que você queira. E tem os sintomas, dependendo do diagnóstico que você tem, seja transtorno de ansiedade, do humor, de personalidade. Então, a verdade é que não tem uma estratégia específica. Agora, tem uma especial, que é a de você não dar atenção aos pensamentos que são catastróficos, que geram sintoma, que geram medo, que estão impedindo você de fazer as coisas. O que você tem é que partir para a vida, encarar a vida, mudar o foco e fazer os enfrentamentos que tem de fazer. Se conseguir fazer sozinho, ótimo. Se não, procura ajuda profissional. A pessoa às vezes fala assim, eu estou com a mente cansada. O que seria a mente cansada? Ela pode gerar um pânico? Vai depender. Ela não gera necessariamente o pânico, mas mente cansada pode ser uma mente ansiosa, por estar pensando muito, pode ser uma mente com transtorno obsessivo, compulsivo, por estar fazendo muitos rituais, pode ser uma mente com estresse pós-traumático, com estresse convencional. Cada caso é um caso. O senhor falou que decidiu ali, voltando um pouquinho aqui, uma coisa que eu lembrei. O senhor decidiu ser psicólogo porque não quis mais ser veterinário e tal. Isso. Mas foi porque o senhor teve alguma experiência relacionada à psicologia? Olha, não. Ou porque o senhor tinha algum problema desse que se resolver, eu vou virar psicólogo, quando eu já resolvo meu problema logo? Olha, foi uma coisa muito natural, foi uma mudança assim muito natural. É como se eu tivesse sido encaminhado para a psicologia. Eu penso que foi um trabalhar de Deus para que hoje eu pudesse fazer o que faço. Entendi. Então foi basicamente uma chamada. Isso, foi isso mesmo. A gente falou muito aqui nesses episódios que passaram sobre chamada, né? Isso. Sobre a questão de você ter um chamado. Então, o senhor entende que isso foi o seu chamado. Isso, exato. Quais são os seus hábitos como profissional na área? Quais são os tipos de exercícios mentais? Ler livros? Como é que o senhor tem essa pegada mais tranquila, mais suave? Apesar que quando o senhor está dando aula, por exemplo, aqui, ou está ministrando, isso é bastante engraçado. O pessoal já tem... E eu vou até revelar algumas coisas aqui. O senhor foi a pedido de muitas pessoas. Não, chama o Diácono Edson, que vai ser bacana, vai ser bom. O senhor tem essa parte, né, bem humorada da coisa. O senhor desenvolveu isso como para se esconder, ou então para usar isso para talvez proteger essa sua timidez? Sim. O senhor...
A verdade é que quando eu preparo uma aula ou uma palavra, eu não calculo essa parte da brincadeira, da comédia. Eu procuro os exemplos bíblicos e preparo o material. Sim. Aí, de repente, saem essas pérolas aí. É muito bom. natural, acontece. Sim, aí quais são os seus hábitos aí para tentar... Meus hábitos são assim, na minha abordagem, eu anoto realmente quando a pessoa está falando, aí eu tenho o hábito de anotar a principal coisa que ela falou, então sempre tem um registro daquilo ali. palavras-chave ali. Isso, então eu tenho um registro daquilo ali, porque a gente faz a evolução do cliente, que a gente precisa ter uma pasta pelo Conselho de Psicologia, a gente precisa ter uma pasta com o histórico do cliente, com o que a gente falou naquele dia. Então, na nossa abordagem já tem isso. Sim. E eu costumo sempre ler algo, leituras gerais e leituras sobre a psicopatologia que a pessoa apresenta. Entendi. Isso aí é o hábito clássico mesmo. Existe alguma... O senhor entende que existe alguma barreira ainda, como sou como psicólogo, ser cristão ainda existe alguma coisa ali? Que ainda... E depende muito. Quando em sala de aula ainda existe um pouco, porque o psicólogo cristão, né, ele é visto como sendo, pelos alunos que não são cristãos, como sendo uma pessoa tendenciosa Sim. a falar de Jesus e coisa e tal, como se fosse algo negativo, né? E no atendimento, a gente não precisa falar da nossa religião, só da nossa formação, que a pessoa, quando vem, ela já vem à procura daquela sua abordagem. Perfeito. Bom, vamos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que tá sendo bacana, mas a gente precisa encerrar. Mas eu queria que o senhor queria fazer 2 perguntas. O psicólogo lê muito, ou pelo menos eu entendo que tem que ler, porque é algo que você não só sentar numa sala de aula que você vai aprender. Você precisa buscar o conhecimento. Existem 2, 3, alguns livros que eu poderia indicar para o pessoal, para quem quer seguir a carreira de psicólogo, e para quem está em casa, que quer ter um autoconhecimento, quer buscar conhecimento também através da leitura. Olha, tem um livro que é Terapia Cognitiva na Prática Psiquiátrica. Então, esse livro, puxando a brasa para minha sardinha, né? Então, esse livro é muito interessante. Tem alguns livros do Augusto Cury, não é? Que esses livros do Augusto Cury não são livros de autoajuda, eles são livros realmente didáticos. Tem livros como O Poder do Hábito, que ele ajuda muito, Vencendo o TDAH, sabe? São livros bem interessantes que abordam temas atuais e trazem a ideia de solução para algumas mudanças de hábito. Tem um livro Terapia Cognitiva, sabe? Da Judith Beck. Tem um livro do Aaron Beck, abordando cada transtorno de ansiedade. Então, são mais alguns livros da abordagem específica e livros gerais, né? Esses livros têm ajudado o senhor de alguma forma com a sua saúde mental, porque eu entendo Tem ajudado. o psicólogo sentar ali para estudar sobre os problemas das pessoas, mostrar um caminho, eu acho que é uma carga muito grande sobre ele. E, como a gente falou no início, eu só preciso de um psicólogo às vezes, né? Isso. E aí, esses livros ajudam o senhor a... Ajudam. Tem um livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Tem... Os livros são os mais variados. Quem Mexeu no Meu Queijo. Tem um livro que fala sobre mudança, sobre... Enfim, os livros são os mais variados. Tudo isso contribui. Um livro sobre ansiedade, do Augusto Cury, 12 Semanas para Mudar uma Vida. O tema da ansiedade. São realmente muitos livros aí para dar uma vida e crescer como ser humano. Eu quero agradecer o senhor. Ok. Eu quero agradecer eu sei que o senhor tem uma vida corrida aí, dando aula, atendendo. Isso parar um tempinho aí para bater esse papo, esse mês específico do Setembro Amarelo, né? Isso. Que o pessoal agora já está sabendo o porquê do amarelo e porquê em setembro. Isso. É a OMS que organiza A isso? Organização Mundial da Saúde. Isso. Né? Que fez E aí tem um Setembro Amarelo que, assim, eu acho que muita gente não sabia que tinha vindo, o amarelo teria vindo dessa ideia do rapaz lá americano. E agradecer pela sua disponibilidade. Eu queria só 2 palavras agora. Primeiro, que você deixasse aqui uma mensagem como psicólogo e depois uma mensagem como cristão, como homem, apesar que eu acho que não existe essa diferença, né? Pois é. Existe a diferença. Está muito entrelaçado aí. Tá muito tudo aí. isso. Como psicólogo... Então fique à vontade. Fala aí o que o senhor achar que está no seu coração, que queira deixar essa mensagem para o pessoal. Olha, como psicólogo, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que não existe problema sem solução. Mesmo como psicólogo, eu não estou falando nem do viés espiritual. Sim. Como psicólogo, não existe problema sem solução.
É preciso buscar a solução. Falando em Setembro Amarelo, a cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados. Se a pessoa falasse, buscasse ajuda e se tivesse a ajuda certa. Então, veja só, 9 poderiam ser evitados dos 10. Então, como psicólogo eu falo, não existe problema sem solução. É preciso perseverar na busca da solução e encontrar a pessoa certa no apoio. Certo. Essa é a questão. Como cristão, tem um exemplo clássico, que é de Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na cadeia, louvando. Teve um grande vento, um grande terremoto ali. E naquele terremoto, naquele vento, naquela situação toda, as cadeias, as paredes quebraram. E aí o carcereiro foi lá, viu que estava quebrado, que tinha caído os muros, e ele disse, pronto, o pessoal fugiu. Ele sabia que a punição dele ia ser a morte. O que foi que ele fez? Ele ia se matar, pegou a espada para se matar. E aí Paulo chegou e disse, não faça isso, estamos aqui, nós não fugimos. Aí ele perguntou, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paulo disse, olha, creia em Jesus e você vai ser salvo com sua família. E naquela hora, ele aceitou ali a Jesus como Salvador. E o que foi que aconteceu? Onde ia acontecer um suicídio, aconteceu festa, porque negócio não crente termina em festa e comida. É verdade. Foi para a casa dele, teve festa, comida e batismo. Onde ia acontecer um suicídio, teve festa, comida, alegria, salvação e batismo. Então a vida com Jesus é isso. Eu não estou dizendo que é só festa. É dificuldade, provação, crente adoece, crente tem depressão, cristão passa por isso, cristão precisa de psicoterapia. Então, como cristão, o que eu tenho a dizer é: não há impossíveis para Deus. É preciso confiar em Deus e seguir, passar pelas tribulações, pelas dificuldades, mas confiar e pedir estratégia em Deus. Porque junto com a prova, junto com a tentação, o Senhor dá o escape para você suportar. Ele dá o escape junto com a tentação. Paulo já falou isso. Então, como cristão, eu acho que é confiar em Deus, seguir, buscar o seu chamado, perseverar e não olhar para trás. É isso. Mais uma vez, obrigada. Amém. Espero que o senhor volte outras vezes aqui, para a gente estar trocando uma ideia também sobre esse tema e sobre outros variados aí, que o senhor, eu percebi que o senhor tem muitas histórias a serem compartilhadas conosco. Então, meu muito obrigado e até a próxima. Ok, fico grato pela oportunidade. Gente, você que ficou conosco até agora, eu quero agradecer a sua participação. Tivemos uma excelente entrevista com o Diácono Edson aqui. Ele compartilhou de várias histórias muito interessantes. Falamos sobre tudo. Sobre depressão, sobre ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Então, muito obrigado. Não se esquece de compartilhar os nossos cortes nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube também. Então, mete o dedinho aí no like, compartilha geral aí conosco para que o nosso canal possa crescer. E aguarda os nossos próximos entrevistados, que está fenomenal o nosso podcast.